Amém, irmãos? Amém. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra a Bíblia nos relata esse versículo da seguinte forma: nós temos que acreditar em Deus para que nós possamos ouvir a Ele, certo? E aqui em Hebreus também, capítulo 11, 6. A palavra aqui fala, amém, irmãos? Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Amém. A palavra aqui fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, consequentemente, Deus se agrada de nós quando nós ouvimos a Ele, certo? E agora eu vou entrar na mensagem que se encontra em Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Amém? Irmãos, aqui nós conseguimos ver, pode sentar, irmãos. Jesus, ficar em vontade. E, irmãos, aqui nós conseguimos ter a evidência de que Deus se agrada de obediência. Deus se agrada de obediência, e aqui está falando, porque por acaso tem tanto prazer Deus em holocausto do que em sacrifício? Tem tanto prazer Deus em holocausto e sacrifício como que se obedeça a palavra dele? Aqui é uma pergunta que remete muitas das vezes a nós, porque fato é que nem todo holocausto, nem todo sacrifício nos leva à obediência, mas sempre quando nós obedecemos, nós já estamos fazendo um sacrifício, porque quando eu decido obedecer, eu decido abrir mão da minha vontade, do meu desejo, para cumprir a vontade, o desejo, o pedido daquele que está mandando, certo? Irmãos, aqui está falando sobre a história de Saul. Deus mandou Saul matar os amalequitas, destruir tudo dos amalequitas, destruir terra, destruir animais, destruir reis, destruir todos os homens daquela terra. E ele destruiu tudo, destruiu os animais ruins, destruiu as terras, matou todos os homens, mas poupou o rei e os animais bons. E quando ele chegou lá com os animais bons, o profeta Samuel olhou para o lado, olhou para o outro, viu os animais bons, tudo lá, os animais gordurosos, e perguntou para ele, falou: deixa eu perguntar para você, o que foi que você fez? Ele falou bem assim: eu fiz conforme o Senhor me mandou. O Senhor mandou destruir a cidade, eu fiz tudo conforme Ele me mandou. E Samuel falou para ele: sim, você fez quase tudo que o Senhor te mandou. Você foi, destruiu tudo, matou todos os homens, mas poupou o rei, matou todos os animais ruins, poupou os animais bons. Mas a evidência daquilo que Deus queria que ele fizesse era o que, irmãos? Era obedecer do início ao fim. Se Deus mandou fazer, nós não temos que escolher meio caminho ou meias formas de obedecer a Ele. E isso aqui, irmãos, Ele trouxe os animais bons, e Samuel falou para ele: por que você trouxe os animais bons? É para que nós ofereçamos ao Senhor. Tá bom, então, sei. E em seguida,
E o rei, cadê o rei? Ah, o rei eu trouxe para mim. Irmãos, antigamente, quando as pessoas batalhavam nas guerras, acontecia o seguinte: um reinado contra outro reinado, o reinado que prevalecia contra este outro reinado, o rei era levado cativo, era para as nações vizinhas entenderem que aquele reinado a qual foi destruído tem um domínio, e é sobre esse rei que está aqui, levou cativo outro rei. Então, quando Saul levou o rei dos Amalequitas para a terra de Israel, ele estava não para exaltar o nome de Deus, mas para exaltar o seu próprio nome. E aqui no versículo 33, disse porém Samuel: assim como a tua espada, isso aqui é Samuel falando para o rei dos Amalequitas, né? Que é Agag. Disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada as tuas mães entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Aqui nós conseguimos ver, irmãos, que o reinado de Saul, essa desobediência de Saul, para ele custou caro. Custou caro porque custou o reinado dele. Deus arrancou o reinado de Saul. E todos nós sabemos que Deus escolheu um homem segundo o coração dele. Deus escolheu um homem segundo o coração dele, que faça segundo a vontade dele. E esse homem quem era? Exatamente. E quando nós olhamos para Davi, todas as vezes que Davi recebia uma ordem do Senhor, Davi cumpria como foi ordenado a ele. E aqui, irmãos, nós conseguimos também ter a visão de João capítulo 12, verso 47, a instrução que Jesus nos deu: se alguém ouvir as minhas palavras, só um minuto. Porque não tenho, nós temos que ouvir e dar atenção para todos os ensinos que Jesus nos deu, por um motivo. Aquilo que Jesus nos instruiu, Ele não instruiu nada vindo dele mesmo, ainda que Ele, sendo santo, pudesse nos instruir, ainda que Ele, sendo santo, pudesse nos ensinar. Ele falou na palavra dele: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. E nós olhamos para os mandamentos de Jesus. Chegaram em Jesus certa vez e perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele falou: não há dois maiores mandamentos senão esses, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a este, amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque, irmãos, se nós amarmos a Deus com fé em nosso coração, isso daí vai ser evidente, isso daí vai ser muito bom, vai ser aplausível, mas no reino celestial. Mas em obras nós temos que amar o nosso próximo. A palavra também diz: não tem como eu falar que é muito fácil eu falar que eu amo a Deus que eu não vejo, mas é difícil eu muitas das vezes amar o meu próximo, a qual eu tenho a capacidade de ver. E o mandamento de Deus, o direcionamento de Deus para as nossas vidas é que nós amemos a Ele não somente de palavras, que nós amemos Ele com práticas. Nós amamos a Deus por fé e amamos o nosso próximo por prática dessa fé. Se nós acreditarmos realmente em Deus, nós vamos olhar para uma palavra que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu já falei, a fé é ouvir, e o mandamento de Jesus foi o quê? Foi amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós praticamos o amor, nós estamos não somente fazendo aquilo que Jesus nos mandou, nós estamos sendo direcionados pela voz de Deus, pelo aquilo que Deus nos mandou fazer. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 24, fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos as palavras do Senhor Deus, é bom, sim, mas melhor ainda é quando nós praticamos. Isso, aqui em Tiago vai falar sobre a fé viva e a fé morta. A palavra vai falar, irmãos, que Deus se agrada, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se em Tiago está me dando portas para falar sobre fé viva e fé morta, agora cabe a pergunta que eu faço para a igreja: Deus se agrada de qual tipo de fé? Da fé viva ou da fé morta? Deus se agrada de qual fé? Da fé viva ou da fé morta? Exatamente. Por quê? Porque a fé morta é a fé sem obras.
certo? Então não adianta eu falar que eu acredito a Deus, sendo que eu não ando segundo aquilo que Ele me instruiu para poder fazer. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, sendo que eu não cumpro aquilo que Ele me mandou fazer com todo o coração. E aqui em Tiago capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Como eu falei, Deus se agrada de fé, sim, mas aqui em Tiago está falando, assim também a fé é o que é ouvir, certo? Assim, todo aquele que ouve, se não tiver prática, não valeu de nada. Não adianta eu falar que eu amo Deus, como eu falei, irmãos, não adianta eu falar que eu amo Deus, não adianta eu falar que eu cumpro aquilo que Deus me disse e fazer o mal ao meu próximo. Vocês podem reparar, irmãos, aqui em Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, e em Levítico capítulo 10 também, mas eu quero mais citar aqui em Êxodo capítulo 20, a palavra fala o seguinte, vamos agora analisar isso aqui. Deus falou na palavra dele: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso não é um bem para si próprio, é um bem para o próximo. Não matarás, não é um bem para si próprio, não é um bem para si próprio, é um bem para o próximo. Não adulterarás, não é um bem para si próprio, é um bem para o próximo. Não furtarás, você não tem capacidade de roubar a si mesmo, é um bem para o próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, e assim por diante, irmãos. Então nós podemos reparar aqui, todos aqueles 10 mandamentos que Moisés escreveu na tábua, Jesus resumiu em 2, que é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. É o famoso dito, e que está escrito na palavra: você tem que fazer para o seu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Se eu não quero que seja feita coisas ruins para mim, eu não tenho que fazer coisas ruins para o meu próximo. Se eu realmente amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Mas o versículo também que pega, irmãos, é o seguinte: eu hoje fiz uma pergunta, e durante essa semana o Papai do Céu está me levando a várias pessoas para poder fazer essa pergunta, que é sobre amor próprio. Eu perguntei para 2 jovens hoje: vocês se amam? Elas falaram: mais ou menos tal. Beleza, mas vamos olhar por esse pequeno aspecto. Agora não precisam me responder, mas vocês, no interior de vocês, se amam? É que está a pergunta. Por quê? Porque a palavra diz: amará o seu próximo como a ti mesmo. Então, para eu ter a capacidade de amar o meu próximo, primeiro eu tenho que me amar, certo? Então, irmãos, o amor ao próximo, ele tem que ser evidente a partir de um cuidado. Eu tenho que saber cuidar do meu próximo, mas primeiramente eu tenho que saber cuidar de mim. Por quê? Porque eu sou o templo, eu sou morada. Quando eu entendo que eu sou o templo, quando eu entendo que eu sou morada, eu vou olhar para o meu próximo, eu vou entender que ele também é o templo, que ele também é morada, que ele também é alguém pelo qual Deus vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Amém? E estou um bocado de nervoso ainda, irmãos. Achei que ia passar, mas ainda não passou não. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu quero ler também com os irmãos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. Amém? Amém. Verso 3: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Versículo 4: declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Pela descendência de Davi segundo a carne, ele era filho de Davi, mas em poder ele foi declarado Filho de Deus. Amém? Quero ler com os irmãos aqui também, Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 24.
Amém? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós temos que, como eu falei, irmãos, ouvir a palavra de Deus e praticar. Se vivemos em espírito, se interiormente o espírito habita em nós, se interiormente o espírito vivifica aquilo que tem dentro de nós, nós também temos que transmitir isso com o nosso corpo, que o nosso andar seja através do espírito. Em nome de Jesus, amém? E 1 João capítulo 3, verso 10. Amém? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aleluia. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui está evidente aquilo que eu estava ministrando, né, sobre a palavra do Senhor, sobre amar o seu irmão, certo? Quem não ama ao seu irmão não é de Deus. A Bíblia é clara, versículo 23: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda o seu mandamento está nele e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Aqui, irmãos, em Romanos capítulo 1, mostra que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder do Espírito. Então aqui nós vemos que nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Então o Espírito só tem evidência em nossas vidas quando nós praticamos os frutos. Tem as obras da carne e os frutos do Espírito. A palavra fala que a fé é um fruto do Espírito, que o dom de falar em línguas é um fruto do Espírito, mas a palavra também diz: não adianta eu falar em língua, não adianta eu fazer acontecer, se eu não tiver amor não me vale de nada. Glória a Deus. Amor é a base para tudo, amor é a chave de tudo, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que Deus tenha falado com cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém?